Olá, boa noite, graça e paz, só coisa boa na vida de vocês. Um abraço a todos os nossos queridos irmãos e irmãs do Brasil afora e fora do Brasil que estão acompanhando a programação da IPP TV, a sua TV missionária. Mais uma vez estamos com o programa Você é um Missionário, como acontece a todas terças-feiras, às 20 horas, em ponto, aqui no seu canal missionário. Todos sejam muito bem-vindos. Hoje o tema Missões e Comunicação, ou Comunicações e Missões. Vamos estar falando aqui com o nosso querido presbítero Roberto Quirino, diretor da IPP TV. Vamos estar aqui tratando de assuntos concernentes a isso. O pastor Arival não pôde estar conosco, ele que é o nosso âncora, mora aqui, não pôde vir, e hoje o pastor Mariano está aqui com você para o programa de hoje. Então sejam todos bem-vindos, obrigado aí por estar na sua casa, na sua telinha, se você que estiver em casa com a família ou no trabalho, aí acompanhando, vamos compartilhar, tá certo? Você está no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP TV, mas também na página do Facebook da Junta Missionária de Pinheiros. Então vai compartilhando, tocando o sininho, tá bom? Seja nosso parceiro aí na assinatura do nosso canal. Vamos começar o nosso programa de hoje, como sempre, no momento inicial, um momento bíblico. Eu queria chamar a sua atenção para abrir a Escritura em Mateus 28, vamos falar rapidinho aqui essa temática que parece repetitiva, mas estamos aproveitando o mês de agosto, findando hoje, mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil, em todas as áreas da IPB. Mês de agosto, missões tomou conta de toda a pauta. E nós já queremos agradecer em nome de todos os missionários presbiterianos o carinho, a devoção, a contribuição, a oferta, as orações de todo o povo presbiteriano, especialmente aos missionários, sejam eles regionais, nacionais ou transculturais, ok? Vamos fazer a leitura a partir do versículo 18 de Mateus 28. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão da igreja. A grande comissão, ela retrata de forma muito simples, direta, qual é a missão da igreja. E nessa leitura aqui nós podemos compartilhar rapidinho alguns aspectos da missão da igreja. Primeiro é que retrata de forma muito clara que a igreja é chamada para proclamar o evangelho. A igreja é chamada para pregar o evangelho. Marcos, evangelista, chega a dizer: ide e pregai o evangelho a toda criatura. É a missão proclamadora da igreja. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações. Precisamos a proclamar a verdade do Senhor, o evangelho de Cristo, em todos os lugares, a todas as pessoas, quer sejam em lugares pequenos, quer sejam em grandes cidades, quer seja no nosso país, quer seja do outro lado do globo, quer seja do outro lado da rua. Nós precisamos entender que a missão da igreja é proclamar. Nós fazemos discípulos quando nós proclamamos as verdades que Cristo nos ensinou. A igreja também, ela não tem só a sua missão proclamadora, mas ela tem a missão ensinadora. Ela nos é chamada a ensinar tudo que Cristo ensinou. Ele deixou muito claro que como nós deveremos fazer discípulos, faremos discípulos quando nós ensinamos o povo, os discípulos, a guardarem todas as coisas que Jesus ensinou e ordenou. A igreja proclama, a igreja ensina. E como é importante
A falta do verdadeiro ensino das Escrituras tem fabricado falsos discípulos de Jesus. Sem conhecimento da palavra, sem crescimento na palavra, teremos crentes enfermos, crentes que vão apresentar problemas na sua vida cristã, por falta de conhecimento, por falta de um bom discipulado, tomamos decisões erradas. Por falta de conhecer as Escrituras, nós erramos, pois a palavra do Senhor diz: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Como é importante entendermos que a igreja é chamada para o ensino, e o ensino da palavra, do evangelho, de forma profunda, de forma que esse evangelho possa confrontar o pecador, que esse evangelho possa ensiná-lo a viver essa nova vida em Cristo Jesus. Porque assim como a Escritura diz, através de Paulo escrevendo aos Coríntios, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, ou se fizeram nova todas as coisas. E isso só é possível com o estudo da palavra. O salmista, no Salmo 119, todo ele é um hino de exaltação à palavra de Deus, os decretos de Deus, o mandamento de Deus, mas o 105 todo crente já decorou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a igreja cumpre a sua missão, proclamando a palavra, mas também ensinando a palavra. E quando nós proclamamos a palavra, ensinamos a palavra, assim nós fazemos discípulos. E o que acontece? Nós vamos para a terceira forma que a igreja faz a missão. Ela é uma igreja proclamadora, ensinadora, mas também acolhedora. Porque assim, pelo batismo, como diz o texto, a igreja é plantada. São recebidos aqueles novos membros. Eles passam a pertencer à família. Eles passam agora a dividirem o mesmo espaço. Eles passam a serem alimentados, pastoreados. E assim é o que o texto sagrado diz. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos acolher esses discípulos. Se você tiver que escolher entre uma missão que proclama, uma missão que ensina e que acolhe, essa tem que ter prioridade. Quando nós ensinamos, fazemos discípulos de verdade. Quando nós acolhemos, nós estamos plantando igrejas. Nós estamos plantando comunidades. Nós estamos, de fato, vivendo a vida cristã, sendo ovelhas pastoreadas pelos pastores que o próprio Deus dá à sua igreja. Então, esse acolhimento é muito especial. E o Senhor nos dá a garantia de nós vamos cumprir todos esses aspectos da missão da igreja. A igreja vai proclamar, a igreja vai ensinar, a igreja vai acolher, vai cuidar, e a garantia que tudo isso vai dar certo está no versículo 18. A primeira, Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide. Então nós temos a garantia da autoridade de Cristo. Vai dar certo. A igreja vai cumprir a sua missão, porque ela está debaixo da autoridade de Cristo. E a segunda garantia especial que a igreja vai cumprir a sua missão de proclamar, de ensinar, de acolher, cuidar, é no versículo 20, no seu final, quando diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, ele tem autoridade para enviar, mas ele vai junto. Ele está junto. Ele está nessa caminhada. A igreja só pode cumprir a sua missão de proclamar Jesus ao mundo quando Jesus está, de fato, nessa igreja, cumprindo a missão junto com a igreja. E você quer garantia maior do que essa? Como o pastor Arival diz aí, se não tem igreja aí, meu querido, começa aí na sua casa. Se você é um presbiteriano que está feito
cachorrinho quando cai da mudança, meio perdido, saber para onde ir. Não precisa ir para a igreja A, a igreja B. Comece com a sua família aí, na garagem da sua casa, na sala. Procure a igreja presbiteriana mais próxima. Se tiver dificuldade em fazer isso, entre em contato conosco. Entre no site lá da IPB e procure as agências missionárias que estão ali inseridas. Mas se tiver dificuldade, entre em contato conosco. Você tem os contatos aqui da TV, da IPP-TV, você tem o site da Igreja de Pinheiros. Entre em contato que nós vamos dar uma assessoria para você, mandar material para você, Bíblia, material de discipulado, de evangelização. E vamos procurar uma igreja junto com você que possa acolher essa igreja que está nascendo na sua casa. Ok? Que Deus nos abençoe. Tema de hoje, muito gostoso, comunicação e missão. Vamos tratar disso com o presbítero Roberto Quirino aqui, diretor da IPP-TV, a sua TV missionária. Vão ser momentos muito gostosos aqui e queremos a sua participação. Já vai entrando aí no chat, vai aí colocando sua pergunta, colocando seu alôzinho. E quando falar, diga de onde você está falando, homem. Aqui não tem adivinho não, tá bom? A gente quer mandar um abraço aí para a sua cidade, entra aí e fala aí, ó, tô falando de Catolé do Rocha, na Paraíba, tô falando lá da cidade de Flores, no sertão de Pernambuco, tô falando lá da cidade lá de Cacoal, lá em Rondônia. Não tenha medo não, coloque aí o nomezinho da sua cidade, da sua igreja, tá bom? Deus nos abençoe, voltamos já já, e aqui nesse lugar, a Lídia, com seu sorriso de sempre aqui, para te atender, falar para você, e tem novidades aí no programa de hoje, tá bom? Forte abraço e até já já. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Muito boa noite, de volta, né, com esse programa queridinho da IPP-TV, né? Você é um missionário, muito boa noite para você que está nos assistindo. É um prazer enorme estar com você aqui mais uma terça-feira, né? Ao vivo, toda terça-feira aqui. E eu estou aqui de volta também para ler o seu comentário. Hoje uma entrevista sobre comunicação e missões com o nosso diretor Roberto Quirino. Aproveita essa oportunidade para fazer a sua pergunta, para tirar dúvidas, para trazer ideias para a sua igreja, né? Ou até para a sua vida pessoal, né? Porque comunicação é importante e tem tudo a ver com missões, né? Como o pastor falou aqui da palavra, na escolha de discípulos para ir para pregar o evangelho, né? E como toda terça-feira, né, nós teremos sorteio hoje de novo, 2 livraços escolhidos a dedo, que são esses daqui, ó, Como Passar o Dia com Deus, do pastor Paulo Júnior, né? Um livraço, tem um espaço para fazer os exercícios também.
Está aparecendo na sua tela. E também esse livro do reverendo Augustus Nicodemos, que acabou de sair, está com cheirinho de novo, saindo do forno, que está aparecendo na sua tela também, Um Chamado à Justiça e Retidão, do reverendo Augustus Nicodemos. Livraço. Olha, dá vontade, viu, gente? Mas eu não posso. É para você esse livro. Então, se inscreve aí. Para participar é muito fácil. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, preencher com seus dados e hoje ainda esse livro pode ser seu. É um momento muito esperado de todo o nosso programa. E quero dar boa noite aqui para a Edilene, que já está aqui com a gente, o Jailton, que falou: "Olá, meus amados, graça e paz. Olha eu de novo aqui com vocês. Que bom, Jailton, muito bom, né? A Lúcia também. E pode mandar suas perguntas aqui, pode enviar, que eu transmitirei ao pastor, ao presbítero, que é nosso diretor também. Aproveita e faça sua pergunta, tá bom? Vou passar agora para o pastor Mariano para começar esse bate-papo sobre comunicação e missões, né, pastor Mariano? É isso aí, Lídia, é isso aí. Obrigado a você que está acompanhando aí. Eu quero aproveitar e já mandar um abraço lá para o Amazonas, tá? Nosso Cláudio Reis, missionário que está lá no Amazonas, mandando um abraço aqui, acompanhando sempre. Gente boa que está assistindo aí, é impossível fazer missões sem comunicação. Até quem não fala tem os sinais, né? A língua de sinais, e isso é importante. E quando nós falamos de comunicação, tem muito a ver do que nós fazemos aqui através da IPPTV. Por isso nós estamos recebendo hoje com muita alegria aqui no Você é um Missionário, aquele que muitas vezes está atrás das câmeras, agora ele está mais até na frente das câmeras também, apresentando o jornal aqui diário, mas o presbítero está aqui, Roberto Quirino. Seja bem-vindo, presbítero. O tema de hoje, comunicação e missão. Obrigado, pastor. É uma alegria poder participar, né, do Você é um Missionário e falar sobre esse tema que é tão importante para a gente, que é tão querido para a gente e que faz parte da vida de todos nós, né? Como o senhor falou, é impossível a gente viver sem se comunicar. Comunicação tem a ver com a nossa vida, comunicação tem a ver com o nosso dia a dia, no trabalho, em casa, na igreja, em tudo que nós fazemos. E comunicação tem muito a ver, sim, com missões. É impossível a gente pensar em missões sem pensar em comunicação, seja ela comunicação verbal, ou seja ela comunicação não verbal, não importa. A gente precisa comunicar e nós temos a melhor notícia possível do mundo para comunicar, que é o Evangelho. Isso. Eu fico pensando quando o nascimento de Jesus e aquela boa notícia que foi dada aos pastores, né? Uhum. E aí os anjos já chegam e dizem: "Ó, não fiquem com medo não temas, porque eu vos trago boa nova de grande alegria, que serão para todo o povo." Presbítero, quando nós falamos de comunicação ao longo da história, nós temos a primeira comunicação, que é a comunicação verbal, né? Uhum. É o aprender a falar e se comunicar. Nós temos uma, talvez, auditiva, porque foi assim que a gente começou a ouvir o rádio, né? As notícias, as pessoas nos falando o que fazer, como fazer. Nós temos a comunicação visual, que às vezes sem som nenhum, mas com uma placa de informação, ou vendo apenas a questão da força do vento, ou a altura do sol, a gente já tem alguma informação sobre que hora do dia nós estamos, o que vai acontecer. Essas são as comunicações que nós entendemos como aquela comunicação, a escrita e tudo. E quando nós tratamos da Bíblia, nós costumamos chamar a Bíblia de a revelação de Deus, né? A revelação de Deus. E como que nós podemos ver a missão da igreja e a comunicação em todos esses seus fatores? Hoje nós temos a Bíblia escrita em talvez 40% dos idiomas que se fala no mundo, ela completa. Em algumas outras partes do mundo de idiomas, temos talvez 18% que tem o Novo Testamento, e um pouquinho mais ali, ainda falta muito. Mas vimos que, ao mesmo tempo, nós crescemos na questão da comunicação como nós temos hoje. Sim. Isso é bênção? É bênção, é bênção. Pastor, se a gente for avaliar a história da comunicação, a gente tem que pensar lá atrás, quando a gente ainda não tinha nem alfabeto. As pessoas já se comunicavam naquela época através de pinturas, por exemplo. A gente tem registros
de pinturas rupestres, né, nas cavernas, em que a gente vê o homem ali já se comunicando, já era uma forma de comunicação. Depois vieram os fenícios, vieram os egípcios, vieram os povos da antiguidade, criaram os primeiros alfabetos, criaram as primeiras linguagens escritas, e a partir daí nós tivemos a invenção da prensa de Gutenberg, que foi um marco e a primeira impressão, né? O primeiro livro impresso foi exatamente a Bíblia. Gutenberg escolheu imprimir exatamente a Bíblia para proclamar a palavra de Deus com a sua prensa de tipos móveis, que marcou o início da Idade Moderna. E aí, a partir daí, nós tivemos o início da chamada Era Tecnológica, aí veio o telex, veio o telefone, veio o rádio, veio a televisão, mais recentemente veio a internet, mais recentemente vieram as redes sociais. Ou seja, a gente vê a comunicação evoluindo e junto com essa evolução da comunicação, a gente assiste também a evolução da pregação da palavra de Deus. Então, a comunicação, no meu ponto de vista, é graça, é algo que Deus deixou para que nós pudéssemos usar. E se a gente for ver biblicamente, a gente vê Deus se comunicando com o homem o tempo todo. Depois que ele criou Adão, quando a gente vai a Gênesis, a gente vê que Deus andava ali na viração com o homem, até quando ele pegou o homem de surpresa ali, falou, olha, mas vocês estão vestidos aí, por que vocês estão fazendo aí? Mas Deus andava na viração, então a gente já imagina ali Deus se comunicando com a sua criação. A Bíblia nos fala, né, que antes Deus nos falava, tendo nos falado pelos profetas, por último nos falou pelo Filho. Deus deixou a Bíblia para nós como sua palavra, como sua revelação. Enfim, a comunicação é bênção. E as ferramentas da comunicação, quando bem utilizadas, e aí cabe essa questão, porque tem muita gente que usa mal, tem muita gente que utiliza para o mal, mas as ferramentas da comunicação, quando bem utilizadas, elas são bênção de Deus, sim, e elas foram usadas ao longo da história da igreja. Ao longo da história da igreja, nós vemos a Bíblia sendo copiada, depois nós, com a prensa de Gutenberg, a Bíblia sendo impressa, nós vemos, Paulo, por exemplo, era um grande comunicador. Se a gente for pensar no apóstolo Paulo, a quantidade de cartas que ele escreveu, a quantidade de discursos que ele fez. Ele foi no Areópago, que na Grécia era onde estavam ali os grandes pensadores da época. Ele foi lá falar da palavra. Então, eu vejo Paulo como também um grande comunicador, né? Então, a palavra de Deus sendo comunicada é bênção. É usar do jeito certo. Eu acho que esse é o segredo, pastor. Que bênção, é isso mesmo. É isso mesmo. Daqui a pouco tem mais. A gente vai aqui. Alguma coisa aí. A Lídia tá ali dando sinal tá comunicando. ali. Tá comunicando ali, tá? Estou aí, Lídia, é com você. Estou comunicando que tem muitas pessoas participando aqui, o Osni, o Roberval, o Rogério Valadares está sempre aqui com a gente, e eu estou comunicando aqui que esse livro vai ser sorteado daqui um pouquinho, e você pode ganhar ele aí na sua casa, receber aí na sua casa, é só se inscrever no link que está aí embaixo, né, e participar, preencher com seus dados, que depois você recebe na sua casa. Esse livro do pastor Paulo Júnior, né, Como Passar o Dia com Deus, está aparecendo aí na sua tela, e também esse do reverendo Augusto Nicodemos, que acabou de sair do forno. Gente, tá com cheirinho de novo. Sabe livro com cheirinho de forno? Aquele livro com cheirinho gostoso? É esse. E pode ser seu. Com um chamado à justiça e retidão do reverendo Augusto Nicodemos. Estou esperando a sua pergunta aqui e já faço a pergunta aqui que eu quero ouvir do nosso diretor, né? Como lidar hoje em dia nas redes sociais, levando a palavra do evangelho com tanta discussão entre os crentes, assim, como manter firme, né, diretor? Como que faz para manter essa fidelidade às escrituras com a palavra de Deus? Olha, Lídia, pastor, as redes sociais, elas vieram e hoje elas, enfim, fazem parte da vida de todos nós, né? E eu acho que a gente devia usar melhor as redes sociais, assim. E aí, quando eu falo a gente, eu estou falando nós, os crentes mesmo. Estou falando para a gente. E a gente não vai esperar que as pessoas que não são crentes, que não creem em Cristo, que não creem na palavra, utilizem de forma positiva, né, essa ferramenta. Mas nós, muitas vezes, como crentes, ou não usamos ou usamos mal. Muitas vezes a gente compartilha um monte de coisas que não deveria, compartilha informações que não precisava, visita sites, visita páginas do Instagram, agora tem TikTok, cada hora surge alguma coisa nova, né? E muitas vezes a gente visita
exatamente aquilo que não deveria, e ao contrário, a gente deixa de propagar a palavra. Eu acho que as redes sociais, as nossas redes sociais, elas podem ser canal de bênção, elas podem ser canal de comunicação do Evangelho, além de serem, obviamente, os nossos diários, enfim, cada um tem a sua proposta para a rede social, mas eu acho que a gente precisa utilizar mais e melhor a rede social para propagar o Evangelho para aquelas pessoas que nós amamos, para aquelas pessoas que nos seguem. Com relação à discussão em rede social, a gente sabe, né, os especialistas dizem isso, né, é igual monstrinho, né, quanto mais você alimenta, mais ele cresce. Tem discussão que não vale a pena, talvez você colocar ali uma posição, alguma coisa assim, mas você entrar em discussão pela rede social, entrar em discussão num fórum, é algo que não vai trazer nada de positivo nem para você, nem para outra pessoa. Se é outra pessoa com quem você está discutindo, é teu amigo, é teu irmão, é alguém da família, vai no particular, vai no privado, chama ele, oi meu irmão, o que está acontecendo? Vamos conversar, vamos marcar uma conversa, vamos marcar um bate-papo. Se é um desconhecido, é muito pouco frutíferas, são muito pouco frutíferas as discussões em redes sociais, pastor. A Bíblia nos ensina a ser moderados. A moderação, saber dar aquele tempo de pensar se isso que eu estou fazendo convém ou não convém. É a nossa liberdade cristã. Então, nós entendemos que entre várias formas de se comunicar, essas redes sociais, esses aplicativos rápidos de conversa, eles podem ser danosos, mas também pode abençoar, pode socorrer, pode alertar. Então, precisa fazer tudo sabendo que você que está fazendo é responsável. Então, não pode depois reclamar de que lhe compreenderam melhor. Existe a língua rápida, mas os dedinhos são rápidos também. E os dedinhos só falam o que sua língua queria falar, tá certo? Então, eles só fazem o que você falaria, né? Então, precisamos ter cuidado, ser moderados, como a palavra do Senhor nos diz, né? Que nossa palavra seja sempre temperada. Sim. E a gente precisa ter cuidado quanto a isso. Bom, falando de comunicação, nós não podemos deixar de falar na TV, rádio, que foram dois grandes aliados das cruzadas e da evangelização da década de 60 para cá, principalmente, né? Os programas que eram ao vivo, né? A televisão chegando, os rádios, né? Aqueles cultos, aquelas notícias, pessoas se reunindo em uma sala para ouvir o rádio, com as notícias, né, que vinham de longe, e vai evoluindo, e nos últimos anos nós vimos esse crescimento das redes sociais, nós vimos uma migração muito grande da estrutura pesada da TV e do rádio, entrando no Facebook, no YouTube, a internet, as redes sociais, tendo uma importância, um crescimento gigantesco. E a última eleição presidencial, podemos dizer que, como os maiores especialistas dizem, que foi as redes sociais que ganharam, decidiram a eleição. E hoje nós estamos aqui, você aí acompanhando a IPP-TV, que agora em julho fez apenas um ano de existência, algo que veio de Deus, veio para ficar e vem crescendo. E o crescimento é tão notório que hoje nós temos um diretor para coordenar toda essa equipe. Então, para quem está nos ouvindo e acompanha a IPP-TV, o que é a IPP-TV hoje? Presbítero, você como diretor, a equipe, a estrutura, o que ela é hoje? E depois nós vamos falar, né, depois da Lídia, né, quando você terminar de falar, vai para a Lídia. Nós vamos falar sobre o impacto que a IPP-TV tem hoje aí com as suas programações. Mas hoje, que tamanho é essa TV? Pastor, é grande. Para quem tem um ano só de vida, né, para quem é um bebê, a gente pode dizer assim, na comunicação, a IPP-TV cresceu muito. A IPP-TV fez e está fazendo, né, um caminho de muito crescimento, graças a Deus por isso. A IPP-TV hoje tem 24 horas por dia de programação, uma boa parte dessa programação, inclusive,
ela é feita ao vivo aqui nos nossos estúdios em Pinheiros, aqui em São Paulo. Então nós temos a partir das 9 da manhã, às terças e quintas, inclusive com o senhor, lá no nosso Café Prós e Missões, e nas segundas, quartas e sextas, o Orando pela Cidade, com o pastor Arival e a Lídia. Enfim, nós temos a partir das 9 da manhã, Café Prós e Missões ou Orando pela Cidade. Temos Vida Devocional, depois nós temos o Manhã IPP, nós temos o Notícias do Bem, que são 2 horas de programação jornalística ao vivo. Depois nós temos o Conversa da Tarde, que é um bate-papo sobre temas importantes também abordados, né, do ponto de vista teológico. Em alguns dias da semana nós temos programação ao vivo que segue ainda até às 3h30 da tarde, quando a gente tem, por exemplo, o programa do aconselhamento bíblico, quando a gente tem outros produtos, do Capelania, por exemplo, na sexta-feira, a gente tem alguns produtos que vão ao vivo também, entre 2h30 e 3h30 da tarde. Então, a gente já tem uma fatia de programação de 9 da manhã até 2h30 ou 3h30 da tarde, sendo feita ao vivo aqui pela IPPTV, transmitindo boas notícias e propagando a palavra de Deus. Então, isso já é uma conquista extremamente significativa. É uma TV com uma musculatura importante para fazer tudo isso ao vivo. Não é fácil fazer tanta programação ao vivo assim, uma atrás da outra, e gerar tanto conteúdo, e conteúdo cristão de qualidade, porque toda a IPPTV, todas as produções da IPPTV têm esse foco, né, de gerar conteúdo cristão reformado de qualidade. E aí depois a gente segue com a programação durante a tarde, com algumas reprises. Hoje, por exemplo, né, terça-feira nós tivemos o culto, né, Mulher Esperança. À noite a gente tem o que a gente chama na televisão de horário nobre. E a gente tem aqui hoje, por exemplo, Você é um Missionário. Mas nós temos na segunda o culto Conexão com Deus. Na quarta-feira nós temos Restaurado pela Palavra. Na quinta-feira a Grande Comissão. Enfim, nós temos toda uma programação também de cultos nos finais de semana e no domingo principalmente, em que nós temos 4 cultos e 2 escolas bíblicas dominicais sendo transmitidas ao vivo pela IPPTV. Então, assim, nós temos uma programação robusta, uma programação com qualidade técnica, uma programação bem acabada, mas, acima de tudo, uma programação que tem como objetivo levar a palavra de Deus. Chegar até esse ponto, em tão pouco tempo, a gente pode dizer que é graça, com certeza, com certeza. E eu acho que o caminho da IPPTV é um caminho de crescimento. É um caminho, hoje nós estamos no YouTube, a gente tem o canal da IPPTV com mais de 800 mil inscritos, inclusive o nosso objetivo, se Deus quiser, é chegar a 1 milhão de inscritos aí até o final do ano. E nós temos o IPP Play, que hoje funciona como nosso streaming. Então, qualquer programa que você não tenha assistido, você pode acessar esse segundo canal, que é o IPP Play, para que você possa rever o programa, para que você possa maratonar um programa que você gosta, assistir todos os programas de uma temporada, por exemplo, enfim. Nós temos esses 2 canais hoje no YouTube, mas o caminho do crescimento é, em algum tempo, se Deus quiser, a gente ter um streaming próprio, em que você vai poder baixar no seu telefone celular, ou você vai poder acessar na sua Smart TV, e você vai poder acompanhar a programação da IPPTV e os programas e as temporadas que já foram exibidas, e quem sabe no futuro a gente não sabe, Deus sabe onde vai chegar. É muita coisa, a gente acha assim, a IPPTV andou muito nesse ano, eu estou participando nos últimos 4 meses da história da IPPTV, eu também sou muito recente aqui ainda, mas a gente assiste um crescimento muito grande em todos os campos. E isso tudo graças ao trabalho de todos, graças à força de vontade dessa equipe, graças ao apoio da igreja, da junta missionária, do pastor Arival, que teve esse insight naquele momento de pandemia, que todo mundo estava regredindo, e a igreja de Pinheiros, pelo contrário, fez o caminho inverso. Apostou na comunicação, investiu na comunicação e criou um canal que hoje é referência, com certeza. Hoje a IPPTV é referência para as igrejas reformadas e referência para as igrejas que querem ter um canal de comunicação, pastor. É isso aí, bênção. Olha lá, Lídia. É verdade. E condizendo com isso que o presbítero falou, nosso diretor, né, a Elizabeth falou, a minha TV favorita. Muitas pessoas têm assistido muito a IPPTV, né, Roberto? Tem edificado muito. E a Estela Mares fez uma pergunta. Diferente a pergunta, mas também tem a ver com comunicação. Ela falou, boa noite, graça e paz. Estamos vivendo na era da plenitude dos tempos, na propagação do evangelho? Essa é mais para o pastor do que para mim. Minha querida, boa pergunta, né? Eu acredito que com tudo que nós temos hoje de ferramenta para comunicação, seja ela
radiofônica, televisiva, seja ela internet, seja ela escrita, né? Nós estamos vivendo um tempo bom para a pregação do Evangelho. Nós podemos dizer que o Evangelho tem ultrapassado fronteiras, a pregação. Ainda temos países, lógicos, que são fechados para a pregação do Evangelho por perseguição religiosa e outras questões. Mas nós estamos vivendo um tempo praticamente pleno, significando que não temos controle de segurar até onde foi aquele sinal, aquela mensagem, aquele programa, aquele escrito, né? Então, o tempo é bom para a igreja. Estamos vivendo um tempo que pode ser que o Senhor nos tire esse tempo, né? Então, temos que aproveitar e toda a tecnologia, toda a comunicação tem sido importante para a difusão do Evangelho. E aí, pastor, só complementando, é até bom a gente lembrar também que a IPPTV tem feito um trabalho buscando alcançar pessoas de todo o mundo, um trabalho de tradução, de legendagem dos cultos, né? Então, hoje nós temos cultos legendados em inglês, a gente tem culto legendado em russo, a gente tem culto legendado em francês, a gente tem culto legendado em mandarim, para alcançar os nossos irmãos que estão do outro lado do mundo, para que eles possam ter acesso, e eles têm acesso, né, a esses cultos, a esse conteúdo, com a legenda, para que eles possam entender também a palavra que está sendo pregada aqui em Pinheiros. E com milhares de acessos. Milhares de acessos. É isso que a gente vai... A gente se surpreende, inclusive. Vai conversar já. Mais alguém aí, Lídia? Não tem pergunta ainda, pastor, mas temos muitas pessoas participando do Brasil inteiro. Olha só, o Paulo César está falando do Parque Anchieta, do Rio de Janeiro. O Oni está falando de Patrocínio, Minas Gerais. O Mateus, Igreja Presbiteriana de Boa Vista, na Paraíba. A Sandra Maires comentou da Mulher Esperança. E tem também gente lá de Araci Xavier, Jacobina, na Bahia. Bahia, abraço para os baianos. Muito bom, né? Do Brasil inteiro. Ana Lúcia também, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Tem gente do Brasil inteiro. Vamos ver para onde que esse livro vai essa noite. Esse então livro aí. Aproveita e se inscreve aí. Escreve aí, Tem gente. 2 livros muito bons para serem sorteados essa noite, né, pastor? Isso, escreve aí para você ganhar esse livrinho aí, tá? A Iramides também Garcia acompanhando, Disse Alves Correia Macedo, olha aí, um bocado de gente também aí falando aí no Facebook. Olha, nós vamos, nesse momento, para um chamado muito importante para você. Você que acompanha a IPPTV, gosta da programação, você que tem sido aí fiel também em suas contribuições, oração por toda a equipe, como você acabou de ouvir agora há pouco, o diretor da TV dizendo que é uma equipe grande, é muito trabalho de coordenação de horários e para manter as programações ao vivo, toda a parte de redação, edição, é muita gente e nós precisamos de sua oração, de sua contribuição. E que você possa tornar-se um parceiro em quê? Ajude a gente a chegar a 1 milhão de assinaturas. Isso é muito importante. É muito importante. Então, vamos ver a chamadinha sobre isso. E você pode compartilhar essa chamada aí nas suas redes sociais também, tá bom? Aí no seu prédio, aí na sua igreja local. Nos ajude. Tá perto, vamos chegar a 1 milhão, mas você pode participar. Vamos ouvir a chamada. 1 milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPPTV a propagar cada vez mais a palavra de Deus. Muito bom.
bom, você é um missionário, né? Para a gente lembrar bastante que nós somos um missionário e podemos ajudar a propagar essa mensagem, compartilhando, clicando, se inscrevendo, né? Então, seja um missionário online, se inscreve, participa aí, né? Ajuda as pessoas, além de ser um canal, um instrumento, né, de Deus na vida das pessoas. Quantas pessoas esperando para receber uma palavra de força, né? Tem gente de Santa Catarina, Florianópolis também assistindo. E também tem uma pergunta aqui que vai para o pastor e para o presbítero, o nosso diretor, né, Roberto Quirino. O Fabiano Souza falou assim: a mensagem hoje precisa ser breve e sucinta. É uma pergunta, né? A mensagem de hoje precisa ser breve e sucinta? Nossa estratégia de evangelização no canal considera esse comportamento atual? Presbítero, diretor. Olha, Lídia, Fabiano, né? Olha, eu acho que assim, você tem mensagens específicas para situações específicas. Então, assim, quando a gente pensa num canal de TV como é a IPPTV, quando a gente pensa em programas como esse que você está assistindo agora, Você é um Missionário, é um programa de 1 hora de duração, é um programa em que você tem muitos temas a serem abordados, e a gente fala sobre muitos aspectos hoje, especificamente da comunicação, mas de outros temas também. Quando você pega, por exemplo, o nosso jornalístico Notícias do Bem, a gente aborda várias notícias ao longo do produto. Então, assim, claro, algumas com mais tempo, algumas com menos tempo. Você não pode, de certa forma, cansar quem está assistindo, cansar o nosso web telespectador com um discurso que não se enquadra, mas você também não pode ser raso. Ainda mais quando você está falando da palavra de Deus, ainda mais quando você está falando do Evangelho. Então, você tem situações diferentes, você tem mensagens diferentes que precisam ser ditas, às vezes, de maneiras diferentes. Algumas podem, sim, ser muito mais breves e outras não. Outras precisam ser aprofundadas. As discussões precisam ser aprofundadas, os temas precisam ser aprofundados, as explicações precisam ser aprofundadas. Então, depende, a gente tem estratégias diferentes para programas diferentes, para situações diferentes. Quando se fala na questão da pregação, nós temos que usar o tempo que temos, né? Mas precisamos ser bíblicos. Precisamos, se o meu tempo não dá para falar de 3 verdades que vão ali levar e trazer uma prática para a pessoa que ouve, um ensino que edifique a vida da pessoa, que desafie essa pessoa ou exorte essa pessoa, ela precisa ser bíblica. Então, se eu tenho 5 minutos, vai ser 5 minutos. Se eu estou no programa de 1 hora, que eu posso falar 20, eu vou falar 20. Né? Então, tudo isso é levado em conta, sim, Fabiano. Tudo isso tem que ser levado. A gente tem um culto de 1 hora, né? Porque são 4 cultos no domingo. Então, a liturgia, ela precisa estar ali dentro daquele período, para que haja tempo para o louvor, para a exposição da palavra, para a ministração de sacramentos, porque logo em seguida tem que preparar todo o ambiente novamente para um novo culto. Então, tudo isso é visto, né? Mas é lógico que quando se trata de horário de televisão, horário de rádio, as coisas são bem diferentes. Precisa ter os cuidados para também não ser raso e terminar não passando nada, tá? Espero que a gente tenha respondido a você. Tomara. Mas aí, Lídia... A Sandra tem vários programas que ela tem tentado participar aqui e ela acabou de falar que descobriu que ela não consegue participar. Sandra, estamos muito felizes. Agora sim, a gente esperou você conseguir e tem mais pessoas assistindo. Se inscreve aí, Sandra, não sei se hoje ou mais para frente, mas se inscreve para você conseguir participar. Olha só, tem a pergunta do Natalício, que pergunta: a IPPTV tem projetos para evidenciar os campos missionários? Tem, vou pedir para eles falarem um pouquinho mais disso, Natalício. Natalício, você precisa, terça e quinta, logo pela manhã, às 9 horas, tomar café comigo, tá bom? Tem lá o Café Prós e Missões. A gente tem lá, sempre recebe missionários, conhece campos missionários, faz entrevista com missionários. Nós temos o Você é um Missionário, que retrata muito da demanda missionária, que é na terça também, às 20 horas. Nós temos o jornal de segunda a sexta, com Roberto Quirino
e a Tainá, que apresentam sempre pelos campos da JMP, apresenta também entrevistas com missionários, inclusive no mês de agosto teve entrevista com muitos dos nossos missionários. Todos os dias nós tá bom? entrevistamos missionários. Os nossos cultos, a grande comissão, toda quinta-feira tem um desafio missionário, um missionário. Então, vai aí, anota esses programas aí, e sempre nos nossos programas da tarde, os programas da manhã, tem pastores, missionários participando. Porque a IPP-TV é a sua TV missionária. Não é isso, Roberto? É verdade. É verdade. A gente está sempre mostrando os trabalhos nos campos missionários que pertencem à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e mesmo aqueles que não também. A gente também abre espaço para outros campos missionários, não só do Brasil, mas de outros lugares do mundo, para mostrar o trabalho de missões pelo mundo. Sim, temos muito espaço e pretendemos manter esse espaço e, dentro do possível, abrir cada vez mais para a gente mostrar ainda mais o trabalho missionário. Isso, acho que respondeu bem para o Natalício, hein, Nazinho? Resposta nota 10 aqui, viu? Lídia, mais alguma? Estou esperando aqui ainda mandarem mais perguntas, mas queria perguntar para o nosso diretor, Roberto Quirino, quais são os maiores desafios da TV hoje, presbítero? Olha, eu acho que é a gente continuar nessa escalada em que a gente vem nesse último ano, né? Eu acho que existe uma expectativa muito grande em relação ao crescimento ainda da IPP-TV, a conquista de novas plataformas, como o streaming, por exemplo, ou quem sabe até um line-up de uma TV por assinatura no futuro. Eu acho que melhorar cada vez mais a nossa programação, fazer uma programação cada vez melhor, cada vez mais focada, cada vez mais bem acabada do ponto de vista de qualidade técnica também, porque isso também é importante. A gente está servindo ao Senhor aqui, e todo o serviço que a gente faz, a gente tem que fazer com excelência, a gente tem que fazer o melhor, e a gente tem que fazer a melhor TV possível para a gente propagar a palavra de Deus. Então, eu acho que são muitos desafios, tem desafios técnicos, acho que tem desafios editoriais, acho que a gente tem muito trabalho pela frente aí, viu, Lídia? Você que Verdade. faz parte aí do processo também, tem muita coisa para fazer ainda, e se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer sim. É verdade. Roberto, nós temos, às vezes, nas mídias sociais, o próprio YouTube, ele traz para nós um gráfico a cada 28 dias, aproximadamente. Para que quem está acompanhando entenda essa dinâmica, quantas pessoas ou quantas pessoas chegam a ter contato num período desse com a programação, com o material disponível da IPP-TV? Olha, pastor, é muita gente. A gente teve um último relatório trimestral, nós temos uma empresa de assessoria que nos ajuda nisso, e o último relatório trimestral dessa empresa nos mostrou que nós tivemos mais de 9 milhões e meio de acessos de pessoas. Nós tivemos mais de 2 milhões e 500 mil horas de programação sendo exibida. Então, assim, é muita gente assistindo e é muito conteúdo produzido, e graças a Deus por isso. A gente tem números muito expressivos, nós passamos de 800 mil inscritos no nosso canal, como nós vimos aí agora há pouco na chamada, a gente está em busca de 1 milhão, e essa busca por 1 milhão, essa busca por mais inscritos no canal, não é uma busca simplesmente para conseguir um título ou para comemorar 1 milhão, não é isso. É para que o canal se torne mais relevante na plataforma. Porque quanto mais relevante o canal for na plataforma, mais a plataforma vai nos indicar. Porque quando você entra lá no seu YouTube, por exemplo, você tem as suas preferências, você tem lá os canais que você assina, mas a plataforma indica canais que são relevantes e que estão de acordo com o seu algoritmo. Então, é importante que a gente tenha um número cada vez mais expressivo de assinantes e um número cada vez maior de horas visualizadas, para que a gente possa se tornar mais relevante, para que a gente possa ser mais indicado, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, para que a gente possa alcançar não só aqueles que são inscritos no canal, mas para que as outras pessoas que também não são inscritas e que de repente nunca ouviram falar do Evangelho, elas podem receber sim a indicação de um programa nosso, a indicação do nosso canal, e podem acessar o nosso canal e podem ser evangelizadas, porque afinal de contas o objetivo principal da IPP-TV é esse, né? É levar a palavra de Deus, é mostrar o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas acima de tudo é propagar a palavra, é propagar o Evangelho através dos cultos, através das mensagens, através dos programas, enfim, tudo que a gente faz aqui leva a nossa cosmovisão cristã.
Então, se a gente faz uma entrevista, por exemplo, no nosso jornalístico sobre nutrição, a gente vai levar em consideração a nossa cosmovisão cristã. A gente vai levar em consideração aquilo que é importante para a nossa vida também. Então, ainda que não seja diretamente um versículo bíblico ou uma mensagem de um pastor, mas sim, tudo está incluído nesse processo e a gente quer alcançar cada vez mais pessoas com isso. Por isso que é importante você que acompanha nos ajudar a chegar a 1 milhão de assinaturas. Eu viajo o Brasil inteiro. Em todo lugar que eu chego, há alguém que foi alcançado pelo trabalho da PPTV, pelos cultos, pelas transmissões, por programas, dão testemunho, quer que eu traga os abraços para o pastor Arival, o pastor Hernandes, para o Paulo Júnior, para os pastores da igreja, para a equipe da IPPTV, de norte a sul do país. É muito importante nós vemos essa multidão de pessoas que, principalmente na pandemia, nos momentos mais difíceis dessa pandemia, poderem em suas casas receber a imagem, ouvir pregações, ver pregações, assistir os cultos. Então é algo muito importante. Por isso que essa TV é uma TV missionária. Ela está a serviço do reino. Né? Então você que participa, você é nosso parceiro nisso. Obrigado, porque você tem sido parceiro de uma agência missionária, que é a IPP TV, ok? Aí, Lídia. É verdade, muito bem colocado pelos dois, pelo presbítero, pelo pastor, presbítero e diretor, né? Os dois. E quero ler rapidinho aqui os comentários. A Ilma falou que quer ganhar o livro do Paulo Júnior. Ainda dá tempo de se inscrever, gente. Enquanto eu vou lendo aqui, se inscreve aí. E ela falou que tem assistido esse programa todos os dias, né? Que a gente fica bem informado pelo trabalho de missões. Muito bom, Ilma. A Ana Zegman falou que assiste o Você é um Missionário desde o comecinho, desde o primeiro programa. E a Edna falou que ama a programação da IPPTV, que não perde uma em IPP, o Sou um Missionário. Ela é de Rio Claro, São Paulo também. E a Ana Paula perguntou, eu acho que o Quirino vai saber responder essa. Ela perguntou, poderia falar o que está acontecendo com os missionários que estão no Afeganistão? Olha, difícil, a gente não está tendo muitas notícias de lá, não. É. A gente entrevistou outro dia aqui no Notícias do Bem, inclusive, o CEO da organização Portas Abertas, que é uma organização que trabalha exatamente nesses países onde a igreja é perseguida. E mesmo a organização Portas Abertas tem poucas informações ainda dos missionários, né, pastor? Quanto aos missionários presbiterianos, a PMT ela já trouxe as informações de que, graças a Deus, os nossos missionários, todos os missionários, eles têm uma espécie de rota de fuga. Então, para momentos como esse. Mas também nós não podemos estar dando detalhes a respeito disso, informações, nem nome, nem quantidade de missionários, porque nós estamos no campo da internet, é aberto, é TV, tá certo? Mas o que nós temos que fazer é orar pelos nossos missionários e pelas ovelhas que esses missionários discipularam, que são famílias que ficam, que têm muito mais dificuldades de saírem do país num momento como esse. Tá bom? É orar. É orar. Ok, vamos para o sorteio e depois as considerações finais. Isso mesmo, pastor. Chegou a hora tão esperada do programa. E agora vamos começar com o sorteio desse livro do Paulo Júnior. Tem gente querendo ganhar aqui, que já comunicou aqui. Comunicou, né? Tá vendo? Como é importante, né? Como é gostoso a gente estar em qualquer lugar e poder se comunicar. Vamos ver quem vai levar esse livro do Paulo Júnior, do pastor Paulo Júnior, hoje para casa. Esse livro, Como Passar o Dia com Deus. Tá no ar, tá rodando, tá na sua tela. Vamos ver quem se inscreveu, quem vai levar. E quem ganhou foi a Geisa Ferreira Múzio. Geisa, parabéns, é seu. Vamos lá para o segundo, então, que é esse livraço aqui do reverendo Augustus Nicodemos, que vai aparecer na sua tela, livro novo, que acabou de sair, um chamado à justiça e retidão. Vamos ver quem vai levar esse livro hoje para sua casa. Recebe alguns dias. Thaísa Araújo, entrevistamos a Thaísa aqui, a médica. Parabéns, Thaísa. Obrigada por ter se inscrito. A Thaísa é aqui da
da igreja, entrevistamos ela outro dia, a médica falou sobre as crianças. Parabéns, um chamado à justiça e retidão, do reverendo Augustus Nicodemos. Parabéns para vocês que se inscreveram, né? E se não ganhou, não fica triste, tá, gente? Toda terça-feira nós trazemos um livro aqui, escolhido a dedo, com uma mensagem importante para você edificar. Então, na próxima terça-feira, quem sabe, né? Vou passar para o pastor Mariano, né, pastor Mariano, as considerações finais desse programa tão bom. Isso. Primeiro, agradecer a você, né? Tem tudo a ver com o tema de hoje, comunicação, TV, PPTV, nós aqui e você aí, tá bom? Seja um agente nosso na sua igreja. Aí comunica aí para todo mundo, passa aí, faz um cartazinho com a nossa programação, coloca lá no quadro, pede ao pastor para não criar caso, tá bom? Pede para o pastor, para ele deixar lá, você coloca lá e você torna um agente aqui da programação da IPPTV, colocando no grupo aí da sua igreja. Nós queremos agradecer a sua audiência de sempre, o carinho, o respeito que a IPPTV tem, a Igreja de Pinheiro tem com vocês. Tudo que se pensa em melhorar é para que você possa assistir e ter confiança na programação para compartilhar com seus amigos, com a sua igreja, para que o evangelho possa chegar a tantos lugares, né? Tantos lugares. Então, fica aqui o meu abraço. Agora, as considerações do nosso diretor-geral, que dá a honra de sentar na poltrona hoje aqui, tá bom? E participar conosco do programa Você é um Missionário. Imagina, pastor, a honra foi minha, né, de poder participar desse programa. Obrigado ao senhor, a Lídia, pastor Arival aí, que também sugeriu esse tema para que a gente pudesse discutir sobre ele. Obrigado a você, né, que acompanhou o nosso programa, que acompanhou o nosso bate-papo aqui. A gente espera ter contribuído para que você pudesse conhecer um pouco mais a respeito de comunicação e pudesse conhecer um pouco mais a respeito da nossa IPPTV. E fica não só a nossa gratidão, mas também o nosso pedido para que você continue orando pela IPPTV, que você continue orando pelos trabalhos que são desenvolvidos aqui, que você continue orando por todos que fazem parte da equipe da IPPTV, e claro, que você, como disse o pastor Mariano, que você continue sendo um propagador, um comunicador da IPPTV. E se você não fez a sua inscrição ainda, faça a sua inscrição aí no canal do YouTube. Antes de ir embora, dá tempo ainda, ajude a gente a chegar a 1 milhão de inscritos, ajude a gente a se tornar mais relevante nessa plataforma, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Obrigado, pastor, foi um grande prazer. E olha, passou, que eu nem vi aqui, já deu 9 horas. É assim mesmo. Aqui o Bate-papo programa é bom, né? O programa ele é feito para isso e principalmente para conscientizar que todo cristão é um missionário. É verdade. Ore pela nossa nação, vamos vivenciar essa verdade, porque somente o evangelho pode transformar as pessoas, pode transformar vidas. Lídia, Deus abençoe. Também aí o tchau da Lídia para vocês, a consideração final. E assim a gente vai encerrando o programa. É verdade, um prazer participar com vocês, uma honra para mim também participar com vocês desse programa, que é o queridinho, que é a mensagem, né, dessa igreja, dessa TV e principalmente dos nossos corações, né? Obrigada a vocês, obrigado, pastor Arival, e obrigado a você que nos assistiu, que nos acompanhou, que caminhou junto com a gente, demos mais esses passos juntinhos nessa noite. Lembrando que a programação continua, né, 24 horas online, e como eles falaram, eu também falo, se inscreve no canal, clica aí, ativa o sininho do IPP Play também, compartilha com seus grupos, tá bom? Que Deus abençoe e até terça-feira que vem ao vivo aqui no mesmo horário, no mesmo canal, tá bom? Fiquem com Deus e até lá!